Olá pessoal, meu nome é Celso, faço parte da equipe de palestrantes do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um assunto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje abordaremos o tema a importância de termos pensamentos positivos, e para isso vamos nos basear no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os puros de coração. Então eu vou ler aqui uma pequena parte do nosso Evangelho, na verdade o item 2, para que a gente possa conversar. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: Deixem que venham a minhas criancinhas. Não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino dos céus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Quem fez essa anotação foi Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Importante a gente ter um entendimento, porque nós abordaremos esse item para conversarmos sobre a importância de termos pensamentos positivos. E Jesus, na sua inteligência, trouxe para um exemplo que ele queria falar sobre as criancinhas. Por quê? Porque a criança, logo após o seu nascimento, até uma determinada idade, ela é pura de coração, ela não tem maldade, ela ainda não traz as suas mazelas, ainda não tem suas virtudes também, mas não traz aquilo que ela vem trazendo carregando no espírito dela de outras encarnações. Porque, embora Jesus tenha falado sobre o comportamento de uma criança, né, a gente tem que compreender que essa criança, ela também é um espírito velho já. Só que para que a mãe possa demonstrar todo o amor, tudo o que está começando nessa nova encarnação, então até uma determinada idade, essa criança ela ainda vai continuar com essa pureza, com essa ingenuidade, e por isso que Jesus se apropriou dessa forma de colocar a situação, colocando como exemplo chamando as criancinhas, né? Então, sendo as características das crianças, né? Elas são ingênuas, elas não trazem consigo ainda as imperfeições de vidas passadas. Então, Jesus quer que nós, na vida que nós estamos, sejamos iguais a essas crianças, ou pelo menos que a gente possa tentar fazer isso, né? Mas, para que a gente tenha pensamentos positivos, é importante a gente entender que como é que a gente pensa hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem muitas tribulações, a gente tem as intempéries, a gente tem o nosso dia a dia, muito barulho, nossa ansiedade, o corre-corre do nosso dia a dia, e isso aí interfere nos nossos pensamentos à medida que a gente vai enxergando no decorrer do dia que a gente vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai passear, a gente acaba enxergando muitas coisas que muitas vezes não faz tão bem para que a gente possa guardar na nossa memória. Mas a gente está sujeito a isso, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas que do nosso trabalho, da nossa profissão, seja lá do que for, né? Outra maneira que a gente grava muito esses pensamentos ruins são quando a gente começa a assistir na televisão certos jornalismos que não fazem tão bem para nós, né? Então, a gente
tem que, na medida do possível, começar a mudar isso aí, né? Para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. E como a gente pode melhorar isso, né? Em primeiro lugar, a gente precisa silenciar a nossa mente, né? Isso a gente consegue através de meditação, para que a gente possa ficar um determinado tempo parado, quieto, esvaziar a nossa mente e ficar exatamente sem pensar nada. Esvaziar a nossa mente, né? Outra maneira da gente começar a fazer essa mudança, né, para que a gente tenha pensamentos melhores, é começar a procurar ler, fazer uma leitura edificante, né? Uma leitura que nos ajude a nos concentrar naquilo que é bom, naquilo que faz bem para o nosso corpo, né? Uma outra maneira também que nos ajuda, além de nós fazer as nossas preces e orações diariamente ao acordar, a gente pode fazer prece a hora que for dormir também, né? Mas a gente pode fazer diariamente onde a gente estiver, num elevador, dentro de um ônibus, em uma fila de banco, a gente pode fazer uma oração para que a gente se sinta melhor, né? E a importância da gente ter esses pensamentos positivos vai nos melhorar em muita coisa dentro de nós, né? No nosso dia a dia, na maneira como a gente se porta durante as situações, né? A gente vai ter uma paz de espírito, nós vamos ter uma confiança naquilo que nós queremos para nós, né? Uma confiança que a gente vai adquirir, né, com o tempo, porque quando a gente quer mudar a maneira da gente pensar, né, porque a gente é muito tumultuado com esse nosso dia a dia, mas quando a gente quer começar a fazer essas mudanças, a gente não consegue fazer essa mudança do dia para a noite, né? Então a gente tem que ir aos poucos, melhorando, a gente tem que tendo uma vitória de cada vez, né, que a gente consiga realmente mudar os nossos pensamentos, porque à medida que a gente mudar os nossos pensamentos, o nosso corpo também começa a mudar, né? Porque o nosso corpo ele reage a todas essas situações que a gente vai acumulando dentro de nós, né? Então a gente fica com raiva, a gente vê uma determinada coisa e a gente não gostou de ver aquilo, a gente fica com raiva, ou fica impaciente, ou fica com pena de alguém, ou... Então isso aí tudo vai acumulando dentro de nós e acaba que a gente fica com um corpo doente, né, no decorrer do tempo, né? Então às vezes a gente está com um determinado desânimo, a gente acorda e diz, eu não estou bem. Mas a gente não sabe por que não está bem. Mas isso acontece porque são diversas coisas que vão acontecendo e a gente vai acumulando, e a gente tem que tentar tirar isso aí para fora, né? Saber que a gente está num processo de aprendizado e à medida que a gente vai podendo, a gente vai se melhorando. E assim a gente vai se conseguindo tudo que a gente precisa para melhorarmos e desta forma a gente começar a ter pensamentos positivos. Eu entendo que a gente não vai conseguir 24 horas ter bons pensamentos positivos, mas se a gente começar a praticar certos exercícios a partir de hoje, por exemplo, daqui a um determinado tempo isso vai se tornar automático dentro de nós, né? Então, quando a gente vê alguma coisa, né, que eu não consigo mudar, né? Por exemplo, eu assisti um acidente sem querer, né? Estou na rua, a gente está sujeito, né? Eu não consigo mudar aquilo ali, né? O que aconteceu, não sei se foi bom, não sei se alguém se machucou ou não, né? A gente não consegue mudar. A gente pode fazer uma prece, né, por aquelas pessoas que estão envolvidas naquilo ali e que tudo se resolva da melhor forma possível. E a gente vai estar ajudando a eles
com a nossa forma de emitir bons pensamentos, né? Mandar e enviar energias positivas para essas pessoas. Tem uma historinha que um sábio estava ensinando o neto dele, né? Então ele estava explicando que para que a gente possa ser bom, existe dois lobos dentro de nós, né? Um que nos coloca para baixo, né? Com pensamentos ruins, com pensamentos que não nos ajudam em nada, e um outro que quer nos elevar para cima, é um lobo que quer nos ajudar, nos auxiliar, né? E o gurizinho então ficou assim, querendo saber, e perguntou: mas então, qual é o lobo que eu tenho dentro de mim? E aí esse sábio respondeu para ele: o lobo que você tem dentro de você é aquele que você mais alimenta. Isso é uma historinha para a nossa reflexão, que a gente vai deixar aqui. Então a gente pode, né, alimentar aquilo dentro de nós, né, com coisas boas ou ruins. O que eu prefiro, né? Eu posso começar a procurar essas leituras edificantes, fazendo evangelho no lar, fazendo tudo aquilo que faz com que eu me melhore, né? Isso tudo é um processo. Então fica essa reflexão para que a gente possa começar a querer mudar e ter bons pensamentos. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Abraço.